Olá, boa noite, gente. Estão todos bem? Passaram bem semana passada? Bem, obrigada. E você? Muito bem também. Antes de começar, deixa eu só falar aqui rapidinho. Henrique, eu vi que você mandou umas perguntas aqui no bate-papo. Se você puder mandar por e-mail para mim, eu agradeceria, que daí eu tenho mais tempo de responder com mais calma, ok? E vou mandar aqui mais uma vez o meu e-mail para todo mundo no bate-papo, só caso alguém não tenha anotado aí. Qualquer coisa que vocês, qualquer pergunta, qualquer dúvida, ou se quiserem conversar sobre algum assunto, fiquem à vontade, podem mandar um e-mail para mim. Geralmente eu respondo entre 1 ou 2 dias, ok? E mais um aviso antes de entrarmos no conteúdo: semana que vem eu não vou estar com vocês, vou estar de viagem semana que vou estar de viagem semana que vem, mas o professor Rodrigo vai me substituir, ok? Então, vai ter aula normalmente, mas vai ser com o professor Rodrigo, tá? Então, ele que vai estar com vocês semana que vem. Ok, Henrique, acabei de ver aqui. Engraçado, nunca recebi nenhum e-mail seu. Não sei o que está acontecendo. Mas pode deixar que eu mando o e-mail sim. Ok, deixa eu só anotar aqui. Ok, então era esse o aviso que eu tinha que dar para vocês, tá? Semana que vem vai ser com o professor Rodrigo. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando sobre influências da literatura judaica no Novo Testamento. E mais especificamente estamos falando sobre. Hoje vamos falar sobre literatura apocalíptica judaica e os paralelos com o livro de Apocalipse, que se encontra no Novo Testamento. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante, é um livro complexo, logicamente, porque usa muita simbologia e tudo mais, e por isso, né, pode surgir muitas dúvidas de como ler, como interpretar este livro. E, lógico, é muito mais do que a gente pode entrar aqui em detalhes, mas a aula de hoje vai focar nos paralelos entre o livro de Apocalipse no Novo Testamento e outros livros nessa mesma categoria, né, de literatura apocalíptica judaica. E aí, semana que vem, a aula vai focar um pouquinho mais no livro de Apocalipse e dar algumas dicas, alguns insights de como interpretá-lo, mas também dentro dessa ideia de mostrar os paralelos entre o Novo Testamento e demais literaturas judaicas, ok? Então vamos lá. Apocalipse de João, um apocalipse judaico. Então, na aula de hoje, nós vamos primeiro falar sobre as diferentes compreensões do livro de Apocalipse. Depois, vamos dar um geral em literatura apocalíptica judaica. E depois vamos focar em alguns temas específicos que aparecem tanto no Novo Testamento quanto nesse gênero literário mais amplo, que é Apocalipse como uma mensagem divina, como poesia e sabedoria, e o alfa e ômega no Apocalipse. Então, vamos lá. Compreensões comuns do Apocalipse. Bom, imagino que vocês já devem ter se deparado, né, com o livro de Apocalipse, talvez vocês já tentaram ler, e talvez vocês tenham notado, né, que o livro de Apocalipse usa muita simbologia, muitos símbolos e animais e bestas e coisas assim, né? Como interpretar? Como entender essas profecias? Porque esses símbolos são profecias, né? Temos basicamente 4 diferentes abordagens de como interpretar o livro de Apocalipse, tá? A primeira abordagem se chama idealismo. O que seria o idealismo?
De acordo com esta abordagem, qualquer detalhe, qualquer símbolo, qualquer imagem que aparece no livro de Apocalipse não está descrevendo uma entidade real, histórica, uma instituição religiosa, alguma coisa assim. Não. Tudo que nós lemos no livro de Apocalipse é simplesmente uma representação da luta entre o bem e o mal, do que é certo, do que é errado, essas coisas assim. Então, são simplesmente ideais, símbolos abstratos, tá? Então, na interpretação idealista, tudo é simplesmente simbólico, abstrato, uma luta genérica entre o bem e o mal, tá? Na segunda abordagem, nós chamamos como futurista. Por quê? Nessa abordagem, reconhece-se, né, que o livro de Apocalipse está, sim, falando de profecias que vão realmente acontecer, coisas, eventos e tal, que realmente vão acontecer na nossa Terra, mas que todos estes eventos, todos esses cenários abordados pelo Apocalipse estão no futuro, ainda não aconteceram, ok? Então, tudo ainda está no futuro, né? Futurista. Nada aconteceu ainda. Podemos realmente saber exatamente o que vai acontecer, né? Historicamente, detalhes e tudo mais, só que tudo no futuro. Nada se cumpriu ainda. Na terceira abordagem, é exatamente o contrário. Essa se chama de a visão preterista, ou método preterista. E, de acordo com esta visão, tudo descrito no livro de Apocalipse, todos esses eventos, essas profecias e tudo mais, já se cumpriram no passado. Mais especificamente na época em que o livro foi escrito, né? Ou seja, nenhuma dessas profecias dizia em relação ao futuro. Pelo contrário, quando João escreveu o livro de Apocalipse, todos os eventos que ele descreve no livro já tinham acontecido na sua época, antes dele escrever o livro, tá? Por isso essa visão preterista, tudo já aconteceu. Não sobra praticamente nenhuma profecia se referindo para o futuro, para o fim dos tempos, coisas assim, tá? Tudo se aplica ali às perseguições no contexto de Roma, culto ao imperador, coisas assim, antes da época de João, logo antes, né, de quando ele escreveu o livro. E a última abordagem se chama historicista. De acordo com este método, os eventos narrados, não eventos narrados, né, mas as profecias, os eventos, as instituições, tudo mais, que nós lemos no livro de Apocalipse, se estendem ao longo da história. Por isso o termo historicista. Tá? Não estão se referindo apenas a um momento histórico, mas se estende desde a época do autor, né, primeiro século, começa já com o primeiro século, descreve muitos eventos ao longo de todo o período histórico, até também eventos bem no futuro, no final do tempo, nos finais dos tempos, antes, né, da destruição do mundo, a segunda vinda de Cristo e tudo mais, tá? Por isso o termo historicista, porque abrange toda a história, todo o período histórico, desde o primeiro século e o contexto ali do autor, até o fim dos tempos, ok? Então, essas são as 4 abordagens mais comuns que a gente vê em meios acadêmicos, né, de se interpretar o livro de Apocalipse. Idealismo, onde tudo é simplesmente símbolos que representam a luta entre bem e o mal, algo bem mais abstrato, né?
Temos a visão futurista, onde todas as profecias, todos os eventos, tudo mais, ainda estão por acontecer, estão no futuro. Temos a visão preterista, segundo a qual não tem nenhuma profecia em relação ao futuro, tudo já aconteceu quando João escreveu. E a historicista, que diz que os eventos narrados começam no tempo de João e se estendem ao longo da história até o final dos tempos. Tá? Então, essas são as 4 abordagens. Na imagem popular, no entanto, o livro de Apocalipse acaba tomando outros rumos, né? Às vezes vocês já devem ter visto alguns desses filmes apocalípticos, né? Como aquele De Volta, como que chama? O Dia Depois de Amanhã, enfim, filmes como esses que descrevem cenários de destruição, de caos, de coisas assim que vão acontecer no final dos tempos e tal. E muitos desses livros, filmes e tal, acabam pegando algumas ideias do livro de Apocalipse, né? O problema desses imaginários populares, assim, é que não seguem uma metodologia muito correta, não seguem uma metodologia objetiva, uma metodologia coerente com o que nós vemos no restante da Bíblia, não segue uma metodologia coerente com outras literaturas da época, né? É simplesmente uma coisa, você pega um texto completamente fora do contexto e deixa a imaginação rolar solta, né? Não é bem por aí. E aqui eu queria enfatizar isso bastante, tanto nessa aula quanto na aula semana que vem. Vocês vão perceber. O livro de Apocalipse é complicado. Ele é difícil, sim. Não tem dúvida sobre isso, tá? Mas temos, sim, alguns meios, alguns métodos que nós podemos utilizar para tornar a nossa leitura e a nossa interpretação do livro um pouco mais objetiva, tá? E as nossas aulas, hoje, semana que vem, vamos focar em alguns desses aspectos que vocês podem, que são fáceis, né? Que vocês podem aprender a utilizar, que vão ajudar na hora de ler, entender o que o livro está querendo dizer, ok? Não vamos entrar necessariamente na explicação ou na interpretação do livro em si, mas eu queria simplesmente mostrar para vocês como é possível, sim, utilizar algumas leituras, alguns métodos um pouco mais objetivos, coerentes, e que respeitam o contexto da época, respeitam o gênero literário em si e respeitam também a Bíblia como um todo, ok? Esse vai ser, então, o nosso objetivo nesta aula de hoje e semana que vem também. Então, vamos lá. Como eu já mencionei, o livro de Apocalipse, ele não é algo completamente novo, diferente, inusitado. Na verdade, ele segue todo um gênero literário que já existia na época. Vamos ver que tem vários paralelos entre o Apocalipse e vários desses livros, várias imagens, linguagens, coisas assim, tá? Que é justamente essa literatura apocalíptica judaica. A literatura apocalíptica se tornou bastante popular mais ou menos no período intertestamental, ou seja, ali depois, né, que eles retornaram do cativeiro babilônico e tudo mais, até mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Então, temos aí mais ou menos uns 500 anos da história de Israel, em que a literatura apocalíptica judaica foi bastante popular. Temos vários livros apocalípticos sendo escritos durante esse período.
E aqui estamos falando só de livros fora da Bíblia. Na Bíblia, já temos também algumas porções do livro de Daniel, Isaías e Ezequiel, por exemplo, que também entram nessa categoria de literatura apocalíptica. O livro de Daniel, por exemplo, ele é dividido em duas partes. Os primeiros 6 capítulos são capítulos históricos, falando da vida de Daniel, dos seus 3 amigos, do exílio para a Babilônia, eventos, né, ou ocasiões ali que eles tiveram com o rei Nabucodonosor e tudo mais, certo? Essas histórias, né, da Daniel na cova dos leões e tal, só as que a gente conhece. E nos capítulos 7 a 12 de Daniel, então, essa parte apocalíptica, profética de Daniel, ok? Isaías e Ezequiel, eles são livros que misturam. Temos tanto profecia clássica quanto profecia apocalíptica. E deixa eu só falar para vocês rapidamente qual que seria a diferença entre literatura clássica e literatura apocalíptica. Temos várias características, mas vou falar só geral aqui. Na profecia clássica, em geral, ela se aplica mais especificamente ao povo judeu, ao povo de Israel, né? E geralmente é mais num contexto mais imediato, de algo que vai acontecer logo, ali naquele mesmo contexto, tá? Literatura apocalíptica, por outro lado, geralmente tem uma abrangência mais universal, não se aplica apenas ao povo de Israel, mas a todo o povo, a todo o mundo, e também geralmente tem essa abrangência universal se estende por mais tempo, né? Durante séculos e séculos e períodos longos de história, tá? Tem outras características, mas essas seriam as 2 principais diferenças entre literatura clássica e apocalíptica. Então, Isaías e Ezequiel, eles têm ambas as coisas, tá? Tem algumas porções que se aplicam ao povo de Israel naquele contexto imediato, e temos outras profecias que abranjam um escopo um pouco mais universal, não só o povo de Israel, mas também toda a humanidade, e profecias que se estendem durante muito mais tempo, né, até os finais dos tempos, e não só ali naquele contexto imediato. Aqui está uma lista, só para vocês terem ideia de quantos livros que entram nessa mesma categoria, né, de literatura apocalíptica judaica. Temos vários livros sendo escritos nesse mesmo gênero literário, né? Notem as datas. O primeiro, mais ou menos aqui no ano 225 antes da era cristã, e até mais ou menos o 2º século da era comum, né, da era cristã. Então, temos aqui mais ou menos uns 500 anos, um período de uns 500 anos em que essa literatura foi bastante popular, tá? Ok, então, só para vocês terem alguma comparação com o livro de Apocalipse, que nós conhecemos da Bíblia, e essa literatura apocalíptica judaica. Primeiro exemplo, 4 Esdras, capítulo 5. Eis que virão dias em que os que habitam sobre a terra deverão ser apreendidos com grande terror, e o caminho da verdade deverá ser escondida, e a terra será estéril de fé. E de repente o sol brilhará à noite e a lua durante o dia. O sangue cairá a partir de madeira, e a pedra proferirá a sua voz. Os povos serão perturbados e as estrelas cairão. Interessante que algumas dessas imagens utilizadas aqui são imagens parecidas que nós encontramos no Novo Testamento também, né? O sol brilhando à noite, a lua durante o dia, sangue,
povos perturbados, estrelas caindo do céu. E outra observação. O livro de Mateus e de Marcos também tem um capítulo que é considerado mais ou menos um capítulo apocalíptico, né? No caso, seria Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13. Na verdade, esses dois capítulos, eles misturam bastante, porque eles estão falando tanto ali do momento, do contexto mais imediato, quanto num contexto mais futuro também, tá? Então, é só mais algum exemplo para vocês desse tipo de profecia no Novo Testamento. Quarto Esdras, capítulo 11. Na segunda noite, eu tive um sonho, e eis que veio subindo do mar uma águia que tinha 12 asas esplumadas e 3 cabeças. E eu olhei, e eis que do lado direito uma asa se levantou e reinou sobre toda a terra. E enquanto ela estava reinando, chegou o seu fim e desapareceu, de modo que seu lugar não foi visto. Então, a próxima asa surgiu e reinou, e continuou a reinar um longo tempo. E enquanto ela estava reinando, seu fim veio também para que desaparecesse como o primeiro. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês a simbologia sendo utilizada. Note que estamos falando aqui de uma águia completamente diferente de águias que a gente encontra normalmente aqui na natureza, né? Isso já é uma indicação que não é uma águia literal, é uma águia simbólica, ela está representando alguma coisa, né? Porque é uma águia que tem 12 asas e 3 cabeças. Isso não é normal, a gente não encontra isso normalmente, né? Mas o que então representaria essa águia? Note que cada asa, ela representa um reino, basicamente, né? Porque cada águia se levanta e reina sobre toda a terra. Daí a próxima asa surge e reina, e etc, etc. Este símbolo de animais representando reinos é uma característica em comum que nós temos em literatura apocalíptica judaica. Se vocês pensarem, por exemplo, no livro de Daniel, nós temos também, no capítulo 7 e 8, animais diferentes que representam reinos. E ali em Daniel, isso está bem óbvio, porque o anjo, né, que está acompanhando o profeta Daniel nas suas visões, ele explica para Daniel o que representam esses animais diferentes que ele está vendo na visão, né? E na explicação fica bem claro que eles são reinos, né? Então, essa é uma característica bem interessante. A gente já percebe animais que representam reinos, e reinos legítimos, né? E a gente vê também a mesma coisa aparecendo em alguns capítulos no livro de Isaías e no livro de Apocalipse de João também. Tá? Utilizando animais para representar reinos. Continuando aqui. E olhei, e eis que uma criatura semelhante a um leão foi despertado para fora da floresta, rugindo. E eu ouvi como ele pronunciou uma voz de homem para a águia, e falou, dizendo, o Altíssimo lhe diz, você não é o único que permanece dos 4 animais que eu havia feito reinar no meu mundo, de modo que o fim dos meus tempos pudesse vir através deles. Você certamente irá desaparecer, você águia e as suas asas terríveis, para que toda a terra, libertada de sua violência, possa ser renovada e aliviada. Então, note aqui interessante, né? Temos um leão, e note que não é exatamente um leão, é uma criatura semelhante a um leão,
né? Esse é outro recurso que a gente encontra bastante nesse tipo de profecia, tá? São animais bem estranhos, bem diferentes, que a gente não sabe muito bem descrever. Então, o profeta usa uma linguagem assim, né? Uma criatura semelhante a um leão. É aquilo mais próximo que ele conhece para poder descrever aquilo que ele está vendo. E mais uma vez, né? O leão que está falando para a águia, falando que o mundo vai ser libertado da violência que estava acontecendo durante o reinado daquela águia, né? Mais uma vez mostrando ali este contexto de animais representando reinos. Então, por que a gente menciona isso, esse paralelo entre o livro de Apocalipse de João e a literatura apocalíptica judaica? Porque no momento em que João escreveu o livro de Apocalipse, o cristianismo ainda fazia parte do judaísmo, não era uma entidade separada, diferente, completamente separada do judaísmo. Não, estava ainda debaixo desse guarda-chuva, né, do judaísmo, tinha muitas coisas em comum, e isso a gente percebe claramente através das semelhanças das literaturas, né? Como que o livro de Apocalipse é uma obra da tradição apocalíptica judaica, refletindo também essas características encontradas em outros livros da mesma época. Ok, alguma pergunta até aqui, antes de entrarmos aqui nas 3 características específicas que vamos mencionar hoje? Sim, Ed Wagner, diga. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite. Uhum. Em relação a esses livros que você citou, especialmente Esdras e o Enoque, que a gente vê que é antes, né? Bem antes de Cristo, por que esses livros, no caso, eles não passaram a fazer parte do cânon de repente? Porque eles apontam coisas diretamente relacionadas a Daniel, a Apocalipse, e a Uhum. gente não tem muito esse contato, né, a igreja hoje em dia, dessa visão judaica, essa conexão entre o judaísmo e o cristianismo, que naquela época já existia, essas referências, essas comparações, é muito importante. Sim. Ótima pergunta. Bom, sobre o cânon em si, tem muitos critérios, né, que acabaram sendo utilizados para incluir ou excluir alguma coisa do cânon. Uma das principais coisas era justamente o autor. O autor está de alguma maneira relacionado, ou ele mesmo era um apóstolo, ou ele estava escrevendo o testemunho de algum apóstolo, né? Por exemplo, no caso de Marcos, em que aquele era, como que fala? Ele trabalhava perto com Pedro, né? Pedro. Isso. Então, no caso desses livros aqui, a gente muitas vezes não conhecemos o autor, mesmo naquela época já se tinha perguntas de quem eram os autores e tudo mais, Entendi. né? Mas isso não. Então, assim, esses livros acabaram sendo não incluídos no cânon, mas isso não elimina a importância histórica desses livros, né? De serem utilizados para a gente ajudar a entender o contexto, a linguagem, coisas assim, né? Entendi. Entendi. Tá, ok, obrigado. Imagina. Calma aí, rapidinho, gente, deixa eu abrir a porta aqui. Pensei que tinha alguém. Ok, continuando. Próxima pergunta. Morgana, diga. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Tá me noite. ouvindo, Kelt? Estou ouvindo. Então, sobre essa literatura apocalíptica, foi uma visão, o livro foi baseado numa visão, né, do apóstolo João, ele teve uma visão. Certo. Pelo que eu estou entendendo, a literatura apocalíptica judaica, ela se baseou em alguns livros, como Ezequiel, Daniel, né, mas vários outros autores, vários outros livros fazem essa abordagem. Nós temos um único, né, para trabalharmos e estudarmos. Como é que essa literatura é vista dentro do judaísmo? Ela é comum, uma visão comum, e eles se basearam somente nisso?
Ou algum outro foi baseado em alguma visão, alguma coisa nesse sentido também? Boa pergunta, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco, sobre essa mensagem divina. Mas eu já vou adiantar para você que, mesmo no judaísmo, muitos desses livros não são considerados como inspirados, assim, né, por Deus. Podem são legítimos como literatura judaica, são importantes para serem estudados e tudo mais, mas mesmo assim eles também não entraram nem no cânon judaico, né? Então ainda tem uma certa diferenciação aí nesse sentido de entender nesse contexto de inspiração dos livros, né? Ok, obrigada. Imagina. Helena, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Kelde, 4 Esdras e 2 Enoque, ele foi escrito antes do Apocalipse de João? Vamos ver aqui. Quarto Esdras foi escrito mais ou menos na mesma época, aqui no ano 80, 90, que foi mais ou menos quando João foi escrito. E o outro foi Segundo Enoque. Segundo Enoque foi, não sabemos exatamente, foi no primeiro século. Porque assim, Kelde, 4 Esdras, 5 que você falou, ali você falou em sangue, estrelas caindo do céu. João, ele fala sobre isso. Sim. Lá em Apocalipse 6:13. Eu só ler um pedacinho aqui. As estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, significa dizer que talvez 4 Esdras, talvez ele não tenha sido influenciado por esse capítulo de João? É possível. É difícil dizer exatamente quem influenciou a quem, né? E também, muitos desses livros aqui são um pouco difíceis de ser datados com precisão, né? Mas que tem características em comum, com certeza. Sim, obrigada. Imagina. E temos uma pergunta aqui no bate-papo, falando sobre... vixe, Henrique, esse aí tá fugindo aqui do contexto da nossa aula, ok? Isso aí a gente conversa depois por e-mail. Oi, diga. Boa noite a todos, é a Solange. Boa noite, Solange. Então quer dizer que, assim, para a gente ter uma noção melhor dessa parte, a gente vai muito, então, pelo autor, que nem você falou. Pelo autor, porque tem livros que não se sabe quem escreveu. Exatamente. Então, a gente vai se permear mais pelo autor, no caso, desses livros apocalípticos. Sim, tem outras coisas também, né? Mas o autor é uma coisa bem importante, porque dá credibilidade, né? Tem o fidedigno, né, no caso. Isso. Obrigada. Ok, então vamos lá. Agora vamos falar sobre o Apocalipse como uma mensagem divina. E aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque tem várias semelhanças entre o início de vários desses livros apocalípticos. Por exemplo, no livro Apocalipse de João, começa o seguinte: uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Desses 2 versos já dá para a gente tirar muita coisa. Em primeiro lugar, o livro Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, certo? O livro a palavra Apocalipsis em grego significa literalmente revelação, ok? Então não tem nada a ver de destruição, de fim de mundo, essas coisas assim. Não. Apocalipse simplesmente quer dizer revelação, tá?
Tem uma discussão aí em meios acadêmicos se é uma revelação de Jesus, ou seja, se o conteúdo sendo revelado é sobre Jesus, ou se é Jesus quem está revelando o conteúdo, né? Mas isso aí não importa. Do jeito que a gente lê o livro e tal, a gente percebe que é ambas as coisas. O conteúdo é sobre Jesus e também Jesus faz parte, né, de quem está ajudando a revelar essas coisas. Então, temos ambas as coisas. Segundo lugar, notem a progressão aqui, ou a linha de revelação que nós temos. Em primeiro lugar, Deus, né? Temos Deus, que revela algo sobre, ou né, Jesus, que revela isso pelo seu anjo, ou né, usa o anjo como um mensageiro para levar a mensagem, que então revela para João, que, por fim, vai escrever e testemunhar esta mensagem, né? Vai escrever e, através disso, vai disseminar a mensagem para todos. Então, temos essa progressão, né? Deus, Jesus, o anjo, João, que vai, então, escrever o livro. Outra característica é justamente a presença do anjo. O anjo na literatura apocalíptica é bem importante, porque é ele que vai acompanhar o profeta, explicar as coisas para ele e tudo mais. A gente vê, por exemplo, no livro de Daniel também, né? Temos ali também um anjo que acompanha o profeta, que ajuda a explicar várias das coisas que estão acontecendo ali e tudo mais. O que mais? Outra coisa. De tudo o que tem visto. Outra característica da literatura apocalíptica é que essa mensagem é revelada através de visões para o profeta, né? Então, essa linguagem, tudo que você viu, fica claro que o profeta está tendo uma experiência bem de visão mesmo, né? Deus está mostrando algo para ele e ele agora está escrevendo aquilo que ele viu na sua visão. Outra observação, essa palavra mostrar, em grego, vem da palavra semeion, que significa que está conectada com a nossa palavra de símbolo, tá? Através dessa palavra, a gente já mostra como que essas visões vão aparecer para João. Vai ser tudo por meio de símbolos, tá? Então, essas são algumas das características que a gente percebe aqui nos primeiros 2 versos de João, tá? Notem quanto de coisa já é possível tirar apenas desses 2 versos. Agora, vamos aqui para Enoque. Fica prestando atenção nas coisas que a gente mencionou ali nos outros 2 versos. A palavra da bênção de Enoque, como ele abençoou o eleito e os justos que estavam a existir no tempo da angústia, rejeitando todos os maus e os ímpios. Enoque, um homem justo que estava com Deus, respondeu e falou, enquanto seus olhos estavam abertos e enquanto via uma santa visão nos céus. Isto o anjo me mostrou. Deles eu vi todas as coisas, entendi o que vi, o que não terá lugar nesta geração, mas em uma geração que está a suceder em um período distante por causa dos eleitos. O que nós vemos aqui? Mais uma vez temos a presença do anjo, bem próximo ali do profeta, né? Ajudando a explicar e tudo mais. Temos também a mesma progressão de revelação, né? Deus está revelando alguma coisa através do anjo para o profeta, que então vai escrever e repassar essa mensagem para os leitores, né? Próxima característica, como que ele está recebendo essas mensagens? Por meio de uma visão, santa visão nos céus. Ele vê aquilo e agora ele está escrevendo aquilo que ele vê, certo? E vemos a mesma coisa aqui no livro de Baruque.
eu vi um anjo do Senhor vindo e dizendo a mim: entenda, ó homem, grandemente amado, e não te incomodes tão grandemente sobre a salvação de Jerusalém, pois assim diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois ele me enviou adiante de ti para tornar conhecido e te mostrar todas as coisas. E o anjo dos poderes disse-me: vem, e eu te mostrarei os mistérios de Deus. Mais uma vez, temos aqui o anjo acompanhando, temos também a visão, né? Eu te mostrarei os mistérios de Deus, é uma linguagem bem de visão, e temos mais uma vez a mesma progressão de revelação. Deus, através do anjo, revelando para o profeta, que então vai escrever e repassar a mensagem para seus leitores, ok? Então, assim a gente já começa a perceber várias características em comum com todas com essas literaturas apocalípticas, né? Próxima característica é o Apocalipse como sabedoria e poesia. Nós já conversamos um pouco sobre essas características literárias judaicas que nós encontramos no Novo Testamento também, e uma delas é o quiasmo, né? Lembra que o quiasmo é uma forma de estruturar o texto, e essa forma de estruturar o texto, o primeiro elemento corresponde ao último, o segundo corresponde ao penúltimo e assim por diante, formando mais ou menos esse símbolo aqui de um X cortado pela metade, né? E é interessante que o livro de Apocalipse, ele tem algumas bênçãos, começando aqui no capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E é interessante que, se a gente for ver, todas as outras bênçãos que a gente encontra no Apocalipse estão justamente estruturados em forma de quiasmo, ok? Não vai ter tempo aqui de ler tudo, mas depois vocês podem ler com calma em casa, ok? E a última característica que eu queria discutir com vocês é o alfa e o ômega no Apocalipse. E isso daqui agora conecta um pouco com o que nós estávamos discutindo semana passada, sobre os dois poderes no céu. Em Apocalipse 1, verso 8, nós lemos o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A imagem aqui, Deus, ele se apresenta de uma forma bem interessante. Ele se apresenta de uma maneira bem judaica, né? Falando que ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, ele é o começo e o fim, né? O princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir. O nome de Deus na Bíblia hebraica é conhecido, né, como tetragrama sagrado. A gente não sabe exatamente qual seria o nome de Deus, né, porque a gente não pronuncia, a gente fala Adonai, mas muitos estudiosos, eles fazem uma conexão entre o nome de Deus e o verbo ser em hebraico. Aparentemente, eles vêm da mesma raiz. E isso é interessante porque Deus, muitas vezes, quando ele se apresenta para alguém ou para o povo de Israel, ele se apresenta de alguma maneira com o verbo ser. Por exemplo, quando ele se apresenta para Moisés, né, no arbusto ardente, ele fala, eu sou quem eu sou, né? Enfim, tem vários outros momentos em que se apresenta também com o verbo ser. Outra sugestão também é que tem alguma relação com o ato de criar de Deus, né? Mas que também tem essa relação com o verbo ser. Então, quando Deus se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir, automaticamente a gente já associa com
Deus, aquele Deus do Antigo Testamento que se revelava para o povo de Israel, utilizando essa mesma linguagem, né? Interessante é que daí, quando a gente vai no capítulo 22 de Apocalipse, nós vemos algo bem parecido. Notem aqui. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e último, o princípio e o fim. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Note que interessante, aqui temos a mesma imagem, né, a mesma apresentação. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Só que agora não é Deus quem está falando, é Jesus. Ele se está apresentando nos mesmos termos que Deus se apresentou. Bem interessante, né? E só mais uma observação, se vocês quiserem uma dica de como ler o livro de Apocalipse, eu recomendaria vocês a notarem todos os títulos diferentes que são usados para Jesus em Apocalipse. Tem muitos títulos diferentes. Só aqui, nesses poucos versos, já dá para perceber vários, né? Jesus, ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, princípio e fim, primeiro e último. Se apresenta como a raiz e o descendente de Davi e a estrela da manhã. Ou seja, 3 títulos diferentes para Jesus em apenas poucos versos, né? Se vocês forem ler ao longo de todo o livro de Apocalipse, vão encontrar mais uns 20 títulos diferentes para Jesus. Então, é algo bem interessante para vocês prestarem atenção se forem ler o livro de Apocalipse. Bom, no Apocalipse, Jesus ele é apresentado nesses termos bem grandiosos, que em outros momentos são reservados apenas para Deus, né? Ele tem a vitória, ele é poderoso, tem essa aura de divindade, ele tem os mesmos títulos em alguns momentos que Deus. Então isso é parecido, né, com aquilo que nós mencionamos semana passada sobre as 2 divindades no céu, né, 2 poderes no céu. Só que mais um exemplo sobre este assunto para vocês, comparando aqui Apocalipse 1 com o primeiro Enoque. E nessa hora que o Filho do Homem foi nomeado na presença do Senhor dos Espíritos e o seu nome perante o chefe de dias, todos os que habitam na terra cairão e se prostrarão diante dele, e louvarão e bendizerão e comemorarão com música o Senhor dos Espíritos. Então aqui, tanto o Filho do Homem quanto o Senhor dos Espíritos são adorados, né? Não temos explicação de como isso é possível, mas é isso que o texto está falando. Note o mesmo fenômeno acontecendo aqui em Apocalipse. Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Então aqui mais uma vez temos ele recebendo glória, recebendo poder para todo sempre. Mais uma vez é uma honra bem específica, uma honra bem parecida com a honra de Deus, né? E olha aqui o que eu mencionei para vocês sobre os títulos de Jesus. Aqui só em mais alguns versos, olha esses títulos que aparecem. Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra. Mais 3 títulos diferentes aqui em apenas 2 versos, né? Ok, então... eu vou pular isso daqui. Então, para resumir, qual foi o objetivo da aula de hoje? Simplesmente mostrar para vocês como que o livro de Apocalipse é mais um exemplo de
um livro do Novo Testamento que está muito bem inserido no contexto do judaico da sua época. As características que nós encontramos no livro de Apocalipse é parecido com características em outras obras da literatura apocalíptica judaica, e isso é algo bem importante de se manter em mente, porque mostra que o Novo Testamento não está fazendo algo completamente novo, completamente diferente, completamente fora do seu contexto judaico. Pelo contrário, tem muitos paralelos, muitas coisas em comum, né? Então, deixa eu ler aqui. Livro do Apocalipse pode ser classificado como um livro profético que contém material poético e de sabedoria, mas a categoria principal a que pertence é o apocalíptico judaico. É também uma carta para pessoas reais que atravessavam dificuldades com uma verdadeira mensagem de esperança. E essa é outra coisa, viu, gente? Outra característica das obras apocalípticas judaicas é que geralmente elas são escritas para encorajar e confortar o povo de Deus que estava passando por uma situação bem difícil, para deixar bem claro para eles que Deus está sob controle. Ele, a história está nas mãos dele, ele está cuidando de tudo, mesmo que as coisas podem estar ruins agora, vocês podem estar sendo perseguidos e mortos e tudo mais, Deus ainda está no controle e no fim das contas é ele quem vai vencer. Deus é o Todo-Poderoso e a história está nas mãos deles. Essa é outra característica em comum da literatura apocalíptica judaica. Ok, então essa era a nossa aula de hoje. Podemos ir então para as perguntas, mas antes de entrar nas perguntas, deixa eu só falar para vocês. A aula da semana que vem é uma aula a mais, né? Um material extra que não está no material que vocês receberam do eTeacher. Então, eu vou mandar o PDF para vocês depois da aula de hoje, tá? Aí vocês já podem dar uma lida se quiserem. E só lembrando que semana que vem vai ser com o professor Rodrigo, ok? Que vai me substituir. Ok, vamos para algumas perguntas. Deixa eu ir primeiro aqui no bate-papo, que vi que o Henrique mandou umas aqui. Dentro das diferenças, por que todas elas são antissemitas? Quais diferenças está se referindo, Henrique? Porque as religiões que se dizem detentores da revelação apocalíptica rejeitam o povo de Israel e surge o Israel espiritual. Não sei se eu entendi muito bem. Você está falando de quais religiões, quais diferenças? Se você responder essas duas coisas aí, eu volto para a sua pergunta, ok? Thelma, diga. Oi. Eu só queria saber uma coisa aqui que eu não tenho interesse em saber. Sobre Esdras e sobre Enoque. Eles foram rejeitados pelo judaísmo ou eles foram rejeitados pela Bíblia cristã? Qual dos dois que rejeitou eles primeiro? Olha, eles não estão nem no cânon cristão, nem no cânon judaico. E por que nós estamos usando esse texto como sendo uma influência no Apocalipse? Não estamos falando como uma influência, estamos simplesmente mostrando um contexto literário maior que existia na época. E esses livros, mesmo que eles não estejam na Bíblia, eles têm um valor histórico importante, porque ajuda a gente a entender um pouco a mentalidade das pessoas, como que elas interpretavam alguns textos da Bíblia hebraica, por exemplo, algumas das linguagens, termos que eles utilizavam, coisas assim. Então tem sim um valor histórico bem importante para a gente entrar um pouco mais na cabeça das pessoas daquela época, né? Simplesmente isso, para mostrar o contexto da época literário, né? E esse 4 Esdras, tem alguma... E ele não tem nada a ver com Esdras que já temos na Bíblia. Não. Esse 4 é porque existiu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? São outros textos. Com o nome de Esdras. Isso, mas lembrando que esses aí são pseudepígrafas, então eles foram escritos por outras pessoas que simplesmente utilizaram o nome de Esdras, né? E o Enoque é aquele que foi levado para o céu?
mesma coisa, eles estão simplesmente usando o nome de Enoque, mas não é exatamente aquele mesmo que foi levado para o céu. Entendi. Foi porque você falou que uma das coisas que eles não entrou no canon, não era aceito, porque eles não sabiam da autenticidade do autor. Mas a maioria dos livros bíblicos não tem autor. A gente não conhece, na verdade, o autor dos livros, né? Então, só que a grande maioria a gente tem uma boa ideia, assim, ou pelo menos da tradição judaica e tudo mais. Esses aqui nem na tradição judaica temos muita ideia. Por exemplo, que eles foram apóstolos, né? Os que escreveram os 4 evangélicos não eram apóstolos. Paulo não é apóstolo. Ele se autodenominou, ele não era os 12, tanto que os 12, quando morreu Judas, eles oraram e entrou um outro. Então, Paulo, ele se autodenominou. E, na verdade, é ele que influenciou a maioria dos livros que estão no Novo Testamento, né? E que também a gente não sabe se todos eles são da autoria dele. Mas tudo bem, não vamos. Tudo bem. Obrigada. Obrigada. Ô, Kelde. Diga, Solange. Eu estou numa dúvida agora. Porque, por exemplo, o Judas traiu Jesus e foi colocado outro no lugar, certo? Certo. Bom, aí ficaram os 12 de novo, né? O Judas saiu, entrou Matias, né? Sim. Agora, sobre Paulo, até na semana passada, a leitura da missa foi sobre aquela parte da conversão de Paulo. Então, quando ele ia no caminho de Damasco, né? Tem toda a descrição lá na hora que ele fica cego, né? Sim. Então, ele vê aquela luz, aí ele escuta a voz, né? Porque Saulo ainda, né? Saulo. Solange, eu sei onde você está chegando. Eu só não queria entrar muito nesse. Eu só não queria entrar muito nesse assunto ainda, porque nós temos muitas aulas lá para frente que vamos discutir Paulo, tá? Vamos falar sobre Paulo mais para frente. Mas agora, hoje vamos ficar aqui no conteúdo da aula de hoje, tá bom? Porque aí já ficou a dúvida aqui pairando. Tudo bem, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Beleza, muito bom, muito bom. Tá. É que eu já fui lá na frente. Já tá pensando lá na frente. Tudo bem. Diga, Morgana. Então, Kelde, a minha dúvida também é com relação a, por exemplo, tem essas questões relacionadas, por exemplo, a Vale de Josafá, a Guerra de Gog e Magog. Isso é apocalíptico é uma literatura apocalíptica e a gente poderia ler mais a respeito dessa visão judaica a respeito desses temas, em que livros, assim, para poder entender melhor, né? Ele tem aquela questão que o Messias vai entrar pelaquela porta dourada, vai haver um terremoto. Isso é literatura apocalíptica judaica? Não necessariamente. Literatura apocalíptica, o que estamos falando que são livros que têm essas características em comum, de falar em símbolos e profecias e tudo mais, fala em julgamento, né? Tem, lógico, como eu falei, tem um valor, sim, para a gente entender um pouco mais a cabeça deles, como que eles interpretavam algumas coisas. Então, se você se interessa por isso, com certeza. E muitos desses livros você até consegue achar na internet, assim, para ler, se interessar. Isso, que seja assim, a procedência correta, porque tem muita coisa fantasiosa também na área, né? Que a gente se preocupa. E como se fala em julgamento, que ele vai vir para julgar, eu logo imaginei que talvez estivesse mais relacionado a isso também, né? Mas então não é necessariamente uma literatura apocalíptica, né? Isso aí. Ok. Oi, Eugênio, fala.
você mencionou 4 interpretações: idealista, futurista, preterista e histórica. No contexto judaico, qual dessas seria a mais correta ou condizente com o contexto judaico? Ótima pergunta. É difícil dizer com certeza, né? Na minha opinião, agora estou falando da minha opinião, tá? A visão historicista, eu acho que se aplica um pouco mais. E agora eu não estou falando necessariamente de todos esses outros livros judaicos, estou falando especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse que nós temos na Bíblia, né? Que ambos os livros a gente percebe que tem sim uma abrangência mais universal, que estão falando tanto ali específicos àquela época, mas também estão se referindo ao futuro e um pouco de tudo ali no meio também. Então, essa seria a interpretação, a abordagem que eu seguiria, tá? Deixa eu voltar aqui na pergunta do Henrique no bate-papo. O cristianismo rejeita Israel e passa a ser Israel espiritual. Rejeitam o povo judeu como povo eleito e a igreja passa a ser a detentora das promessas. Qual dessas diferenças de leitura apoia esse ponto de vista, sendo que o Apocalipse é um livro judeu? Bom, Henrique, o objetivo do nosso curso é justamente mostrar como que essa ideia de rejeitar tudo que é judeu, tudo que é literatura judaica, essas coisas assim, não condiz com o próprio contexto em que surgiu o Novo Testamento, né? Os apóstolos eram judeus, Jesus era um judeu, eles estão escrevendo dentro de um contexto judaico, né? O livro de Apocalipse é um livro judeu e tudo mais. Então, esses acontecimentos mais futuros, né, na Idade Média e tal, do cristianismo, que acabou rejeitando tudo isso que tem de origem judaica, é um pouco incoerente, justamente por causa disso, porque surge, o movimento cristão surge entre o judaísmo da época, né? Então, esse é o objetivo do curso, justamente mostrar essas raízes judaicas do Novo Testamento, dos apóstolos, literárias e tudo mais, ok? Última pergunta, então, Helena. Keldy, o seguinte, para o homem ele chegar até Deus, existe um caminho para ele ir até Deus diretamente? Como assim? Porque você falou sobre Jesus, certo? E assim, falou várias vezes sobre Jesus. E eu acredito que para o homem ele chegar diretamente até Deus, ele não consegue. Ele tem que ter um mediador. Sim. E esse mediador... Eu concordo na minha religião, né? Na minha visão, eu concordo com você, sim. Ele tem que chegar até... Porque ele não pode chegar diretamente para Deus direto. Certo. Segunda, eu não sei agora qual é que é, se é 1 Timóteo, 2 Timóteo, que fala sobre isso. Era só para... Porque você falou várias vezes sobre Jesus, né? No Apocalipse de João. Sim. Isso aí. Ok, gente, então chegamos ao final da aula. Um feedback aqui, que estou pensando aqui no que ela falou, a Helena, né? Helena. Que a gente não tem condições, no caso, de chegar a Deus, assim, vamos falar assim, um caminho só, né? Então, você não consegue ir lá. Mas, pensando no Evangelho de João, quando Jesus faz toda aquela pregação para os apóstolos ali, os discípulos, o pão da vida, a gente tem uma outra visão. Por quê? Porque ele fala, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá vida eterna. Aí depois, num outro lugar, ele fala,
eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito, mandarei o Paráclito, o advogado. Tudo bem. Solange, eu só queria lembrar, né, que o nosso curso a gente não queria entrar muito nesses detalhes e tudo mais, porque temos pessoas com visões diferentes aqui, a gente quer respeitar um pouco, né, a visão de todo mundo, né? Mas é isso aí. Temos esses versos na Bíblia, tudo mais, com certeza. Então, ok, gente, eu preciso terminar a nossa aula aqui, já deu o horário, já passamos 10 minutos daqui do horário, mas fiquem atentos de novo ao e-mail de vocês, que eu vou enviar o conteúdo da semana que vem, tá bom? E semana que vem, então, vai ser a aula com o professor Rodrigo. Qualquer coisa, fique à vontade, podem mandar por e-mail, a gente conversa por ali. Abraços, gente, boa semana, nos vemos, até mais.